Luiz Santos, salve Eduardo. Vamos, Ana Cássia, nosso próximo debate, quarta-feira que vem, será com a Ana Cássia Barbosa, advogada em Vitória. Vamos tratar da responsabilidade penal dos agentes públicos. Obrigado pelo aceite, Ana. O João já deve estar chegando aqui para participar conosco. Oi, Thaís. Oi, Ivan. Salve, Ivan. Boa tarde. Salve, André. Vamos aqui. O João deve estar entrando. Salve, Renato. Renato Andrade, nosso amigo. Bernardi, obrigado pela tua presença, sempre uma alegria enorme estarmos juntos. Grande João Rafael de Oliveira. Vou te convidar aqui para entrar, João. Você só aceita e estaremos no ar. Gravação correndo bem aí, Luiz. Estamos com uma gravação especial, depois estará no YouTube. Grande João Rafael, obrigado pela tua presença, uma alegria te receber hoje à tarde. Me ouve bem? Te ouço bem. Que bom. Prazer é tudo meu, Marlon. Viva! O João é um grande advogado paranaense, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, atualmente doutorando em Brasília e está preparando a sua tese de doutoramento sobre a nossa live de hoje, que é a questão dos precedentes, a teoria dos precedentes no direito processual penal, e vamos debater sobre isso, mas não posso deixar de mencionar que o João é membro da diretoria do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico. Já aproveito para em meu nome e em nome do João, fazer um convite a todos que estão nos ouvindo para se tornarem sócios do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico. Basta acessar o site ibdpe.com.br, fazer a sua associação. Existem canais específicos para os associados, publicações, congressos, descontos nos congressos. Será uma alegria se vocês prestigiarem o Instituto, que o João e eu fazemos parte da diretoria. O João também, junto com o meu amigo Francisco Monteiro Rocha, são os coordenadores da pós em processo penal da ABDConst, a quem eu tenho muita honra de dar aula, e muitos dos que estão aqui nos assistindo são alunos, professores, e a ABDConst congrega um grande estudo aí do processo penal no Brasil. Então, uma honra, João, e mais do que tudo, meu amigo, uma honra te receber. E para nós começarmos, dizer para você apresentar o que é a teoria dos precedentes, que importância tem a teoria dos precedentes dentro da justiça, especialmente dentro do direito penal e processual penal. Uma alegria, Marlon, estar contigo nesse ambiente virtual, nessa live que já é tradicional, né, na qual já passaram aí grandes nomes, grandes colegas, a Marion, Lucchesi, Gustavo Berini, né, Calegari, enfim, vários nomes importantes aí do direito penal e processual penal. Então é uma satisfação poder, né, trocar umas ideias com você, e especialmente ver aí um pessoal que já está nos acompanhando, o pessoal da faculdade aqui. Eu vi a Gisiane Bissoni, minha colega de faculdade, e outros amigos aí do doutorado também. Então é uma alegria bater esse papo. Legal. E também, né, deixar claro aí para todos e reforçar esse convite para o acesso ao nosso site do IBDPE, para todos se associarem e acompanharem lá o nosso site, no qual está sendo divulgado semanalmente os artigos, né, não só do pessoal da diretoria, que está empenhado em fazer com que o Instituto avance cada vez mais, mas também de convidados externos. Eu recentemente fiz um convite para os meus amigos do doutorado, estão empolgados, vão lançar os artigos, então
Acho que isso estimula o debate e para a gente que atua aí no dia a dia da advocacia criminal é importante nós mantermos nos atualizando. Sem Tá? dúvida. E esse teu convite é muito importante, João, porque a produção acadêmica do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, ela conta todas as terças e todas as quintas-feiras com uma publicação nova sobre temas relacionados ao direito penal econômico, e estão todos vocês que estão nos ouvindo e que depois assistirão também essa live no IGTV do @Marlos Arnes ou no canal do YouTube do Arnes de Oliveira e Andreasa. Para todos vocês fica o convite. O Chico está aqui participando conosco, é nosso convidado para uma das nossas próximas lives. O Chico, que é professor da Universidade Federal, já foi presidente do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico e com um artigo recém-publicado, e é muito importante que nós tenhamos esse canal aberto no Instituto para que todos possam apresentar e publicar os seus artigos, bastando enviar para mim, para o João ou para qualquer um dos diretores, e nós faremos um encaminhamento para a publicação. E aí o João entra agora sim no tema da nossa live, que são os precedentes no processo penal. Obrigado, João. Valeu, Marlos. Então, Marlos, eu tive a curiosidade de estudar esse tema por conta do exercício da advocacia criminal. Né? Me deparei na elaboração de recursos especiais ou de agravos contra aquelas decisões que, em regra, não admitem os recursos especiais, com aquelas decisões padrão de inadmissibilidade porque aquele tema já estava consolidado no âmbito das instâncias superiores. Há, inclusive, uma súmula que diz sobre isso. E aí eu fui estudar isso mais verticalizadamente para verificar se a gente tinha alguma classificação do que é, de fato, um precedente, do que é simplesmente um julgado, do que é uma orientação específica da Corte de Sobreposição, que é o STJ ou do STF, para fins de evitar o acesso às instâncias de sobreposição. Então, comecei com essa curiosidade para a gente... E, por outro lado, com um certo cisma em relação ao tema, porque para nós, do direito penal, a legalidade é sempre um marco muito importante. Como assim é a jurisprudência ou o tribunal, por mediante uma decisão, trazer normativas que impedem acesso ao jurisdicionado ou que, por vezes, refletem até em criminalização de condutas? Aquilo causou um certo mal-estar. No mestrado da Federal, eu estudei bastante assim, as questões relacionadas ao Estado de Direito. Tive uma disciplina com o atual reitor, o Ricardo Marcelo, que era sobre teoria do direito e um pouco de história do direito. E lá a gente estudou bastante Pietro Costa e tal. E sabe, para quem leu esses caras, que a legalidade, a lei como um marco de previsibilidade e segurança jurídica, ela é fundamental para o Estado de Direito. E eu fiquei, como que a gente vai superar a lei, né, por meio de decisões judiciais e tal? E comecei a estudar esse tema. E, por assim, uma coincidência, veio o novo Código de Processo Civil trazendo tudo isso à tona. Então, basicamente, pensar nos precedentes, ou pensar na teoria dos precedentes, no processo penal brasileiro, é tentar refletir sobre a compatibilidade disso, né, desse sistema de stare decisis, esse sistema de decisão judicial como fonte normativa, numa tradição romano-germânica, numa tradição de civil law que é a nossa. Então, foi daí que começou essa curiosidade. E isso é objeto da tua tese de doutoramento. E há algum conflito, João, que você identificou entre o princípio da legalidade e a teoria dos precedentes? Como que está se encaixando essa questão da legalidade que é tão cara para nós penalistas, se nós vivermos num sistema de precedentes? E até acho que cabe, porque tem muita gente que não é da área jurídica, que está nos acompanhando. O que é um precedente e como que há ou não há esse conflito entre a legalidade e o precedente, entre o princípio da legalidade e a teoria dos precedentes? Então, a legalidade, Marlos, nessa perspectiva formal, né, da lei, é aquilo que nós, grosso modo, compreendemos como um ato que vem do legislativo, portanto, com uma representatividade democrática e que pode estabelecer limites, mandamentos, enfim, para todos nós, jurisdicionados e cidadãos. A princípio, é a fonte primeira do direito. Né? No entanto, a legalidade, como nós sabemos, ela cada vez mais vem se encontrando numa certa crise. Vamos pensar aqui no nosso mundo do direito penal.
é a maximização do direito penal, os tipos penais abertos, os microsistemas legislativos que, por vezes, também interferem no direito penal. Nós temos uma excelente tese de doutorado que foi defendida pela professora Chiavelli, que hoje é professora da UFSC, mas defendeu a sua tese de doutorado, sobre a assessoriedade administrativa no direito penal, ou seja, aquelas resoluções de Banco Central ou de outros órgãos administrativos que acabam complementando o direito penal e, no final das contas, a legalidade, que seria um marco de previsibilidade e segurança jurídica, se perdeu. Há um artiguinho bem interessante, Marlos, do professor Luigi Ferraioli, falando sobre a crise de legalidade na Itália no início da década de 90. E ele dizia, como uma proposta de solução, não basta mais a exigência de lei para a criminalização de condutas. Nós temos que pensar, talvez, numa exigência de código. Só vai ser crime se tiver um código, que daí a exigência é maior, né? Até para o legislativo não ser aquele legislativo de direito penal de emergência, etc. Então, nós sabemos que a legalidade se encontra numa crise gigantesca. Ela, por si só, nesse aspecto formal, não mais serve como esse limite ao Estado repressor e também não mais serve como previsibilidade e segurança jurídica que nós desejamos, né, num Estado democrático de direito. E especialmente no momento em que a sociedade clama por uma criminalização cada vez maior, né? Ou pelo menos Sim. A opinião, que eu não gosto de usar o termo opinião pública, mas a opinião publicizada, ela clama por uma criminalidade a qualquer custo. E nós sabemos Sim. que não é assim que funciona, e aí que reside um dos pontos que você está bem colocando da crise do princípio da legalidade, né? Claro, esse direito penal de emergência, né? Essa feitura de leis a toque de caixa, criminalizando condutas para atender o anseio popular ou o anseio público ou publicizado, também representa uma das facetas da crise de legalidade. E também tem outras posições teóricas que, de certo modo, colocam a legalidade em crise, como, por exemplo, a possibilidade do judicial review, né, por meio do Poder Judiciário, declarar a inconstitucionalidade da lei. Então, a lei também, né, como era vista lá no período do iluminismo, já não tem aquela força, porque hoje nós podemos, por meio de uma interpretação constitucional, afastar a lei, desde que o faça de forma decente, né, como sempre fala lá o professor Lênin Streck. Uhum. Então, a legalidade se encontra em crise e o judiciário cada vez mais avançando, quer seja para trazer questões de complementação para fins de criminalização de condutas, quer seja para, por vezes, afastar uma regra processual, também por meio da decisão judicial, vide execução provisória da pena, e afastou uma regra processual claríssima da Constituição. Vide o caso aí do ICMS, que foi julgado pelo STJ, pelo órgão especial, se não me engano, do STJ, e recentemente foi julgado pelo STF, criminalizando uma conduta que até então havia sérias dúvidas na própria jurisprudência. Também o caso de criminalização da homofobia, que se deu pelo STF. Ou seja, então, a gente tem, pragmaticamente, um avanço do Poder Judiciário em questões penais e processuais penais que vão um pouquinho para além daquilo que estabelece a lei, quer seja em momentos de lacuna, quer seja em momentos de não tão lacuna assim. Então, daí surge, de fato, a necessidade de a gente pensar nos precedentes e quando que um precedente tem força vinculante para fins de estabelecer normas, né, para todos nós, para fins de estabelecer regras de padrão para todos nós. E esses pontos que você trouxe um a um são pontos interessantes que eu quero repassar. Não posso deixar de mencionar o Samuel Rangel e também o FAC, que estão concordando com um populismo legislativo que foi colocado aqui pelo Samuel. E eu quero entrar cumprimentando o Jovassi, nosso grande amigo de Vitória, no Espírito Santo, coordenador do PEP, que está sempre nos acompanhando e que foi a pessoa que me trouxe pela primeira vez numa live no Instagram. Fiquei bastante nervoso à época e o Jovassi está sempre nos acompanhando, ele que é o precursor desse movimento todo. Te dizer, Jovassi, que semana que vem a Ana Cássia Barbosa estará conosco
conosco, tratando sobre a responsabilidade penal dos agentes públicos. É a primeira PEP do Programa de Experiência Profissional, advogado em Vitória, que estará conosco. É uma alegria. E o João está nos contando a dificuldade de termos um sistema de precedentes dentro de um momento em que a legalidade está em crise. Vamos pegar a questão do habeas corpus, que você mencionou como exemplo, João. E aí a pergunta geral é, um habeas corpus pode servir de precedente vinculante? E aí, dentro dessa questão, você poderia desenvolver esse que é um precedente, bem ou mal, ele é um precedente, e dar a tua opinião sobre se pode um habeas corpus servir como precedente vinculante e o que aconteceu nesse caso específico do habeas corpus que vinculou, à época, as prisões a partir da segunda instância. Então, Marlos, esse é um tema ainda que não foi muito enfrentado pela doutrina. Tem uma tese que, salvo engano, foi a primeira tese que trabalhou esse tema dos precedentes no processo penal, da advogada criminal Daniele Galvão, uma tese apresentada na USP e foi orientada pelo professor Badaró. Ela enfrenta esse tema, ela traz algumas discussões bem interessantes e assim, há uma complexidade que gira em torno dele. Então, primeiro ponto, assim, um precedente, para ser vinculante, ele tem que ser decidido por uma corte de sobreposição ou até pelo mesmo por um tribunal local, mas por meio do seu órgão especial, ou pelo STJ, pelo órgão especial, ou pela terceira sessão, pelo STF, pelo plenário. Não pode ser qualquer julgado que vire um precedente. Tem que distinguir essas coisas. Elas são distintas. Um julgado da segunda turma do STF não necessariamente vai ter força de um precedente vinculante. A gente precisa trazer critérios para que aquilo possa, de fato, ter essa natureza de precedente vinculante. O novo Código de Processo Civil, ele, salvo engano, lá no artigo 927, ele trouxe alguns parâmetros para que um precedente seja, de fato, vinculante. Dentre recurso especial decidido em demandas repetitivas, recurso extraordinário decidido em repercussão geral. E uma dessas hipóteses trabalhadas lá no novo Código de Processo Civil é a fixação de orientação pelo plenário ou órgão especial da Corte. E aí entra a possibilidade do habeas corpus, julgado em plenário, servir como um precedente. Problema disso, Marlos? O problema é que o habeas corpus, ele tradicionalmente, pela sua teoria clássica, ele é um meio de impugnação colateral num processo. Você ataca lá uma ausência de justa causa ou você ataca uma medida cautelar de prisão preventiva individual. Ele não tem força supra-partes. E, por vezes, você não vai ter nessa ação, nessa modalidade de ação constitucional, a intervenção de vários atores que vão ser comprometidos com aquela decisão. Então, vamos pegar o exemplo aí do HC 126.292. Salvo engano, era um caso de furto lá de São Paulo, foi determinada a execução provisória, a advogada que atuava no feito apresentou um habeas corpus e depois apresentou um novo habeas corpus no STF. E aquilo, teoriza Vaz, que afeta para o pleno e vira um precedente e começa a ter uma enxurrada de execuções provisórias espalhadas pelo país. Alguém teve a possibilidade de intervir como amigo da corte, como amicus curiae, para fins de trazer elementos teóricos ou pragmáticos que pudessem levar a corte para uma posição diferente? No primeiro momento, não. Então, esse é um grande problema, porque hoje o habeas corpus, a rigor, ele não comporta essa figura do amigo da corte. E aí, se a gente está pensando numa decisão de um tribunal constitucional ou de um tribunal de sobreposição, que é o STJ, para fazer força para todo o país, sem abrir para oitiva de vários interessados, a gente tem um grande problema de déficit democrático dessa decisão. Pô, se a gente quer superar o problema da crise da legalidade, não pode ser o arrepio também
do Estado Democrático de Direito. A gente não pode levar isso assim adiante de forma assim a tratorar as coisas. A gente precisa ter um pouquinho de calma e colocar alguns critérios para que isso seja feito de forma adequada. Quer dizer, por outro lado, pode falar, Márcio. Trazendo a questão da execução provisória antes do trânsito e julgado, da decisão cumprir a prisão após a decisão de segundo grau, se ela tivesse sido, e a gente está falando hipoteticamente, se ela tivesse sido tomada através de um recurso extraordinário julgado pelo Supremo Tribunal Federal, nessa linha a gente poderia considerar, então, que se firmaria um precedente. Sim, sem dúvida. Firmaria um precedente, depois de afetado para repercussão geral, firmaria um precedente. E aí o novo Código de Processo Civil, pelo 927, quando ele fala de orientação firmada para o plenário, ele, de certo modo, também tem permitido que o habeas corpus possa afetar. Só que tem esse déficit de debate, déficit democrático, porque não vai ter a possibilidade de ir amigo da corte e chamar as pessoas que possam ser afetadas com aquela decisão a ir até a corte e explanar as suas opiniões, explanar as suas posições. Então, tem esse problema. Mas, por outro lado, ainda tratando dos habeas corpus, e por isso que o tema é complexo, discutindo outro dia com o meu orientador, que é o Vinícius Vasconcelos, hoje assessor lá no STF e professor no IDP, ele fez um trabalho junto com outros assessores no Supremo Tribunal Federal de análise dos habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Análise, inclusive tem um livro que saiu pela RT só de habeas corpus a partir do Supremo Tribunal Federal, de julgados. E a estatística dele mostra que, por meio de habeas corpus, nós temos tido muito avanço em termos de posições judiciais de reconhecimento de garantias fundamentais. E, mais do que isso, nós temos, por meio do habeas corpus, ganhado aquilo que o próprio Gilmar Mendes, o ministro, vai chamar de abstrativização de uma demanda que seria subjetiva. O que isso significa? Que ganha corpo e passa a ter efeito para todos nós. É o caso, por exemplo, do habeas corpus coletivo que garantiu às mulheres, mães de crianças até 10 anos ou lactantes. Porém, é um avanço que vem de uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. E aí, se a gente não reconhecer essa força vinculante, um outro exemplo do habeas corpus que, salvo engano, foi julgado no plenário, que é o HC 166-373, 166-373, que pacificou o tema relacionados à apresentação das alegações finais quando no processo penal tem réu colaborador. Também foi um avanço de garantia da ampla defesa para os réus que exercem a defesa na resistência, não é diferentemente daquele que abre mão da resistência e faz uma defesa de colaboração. Então, o tema é complexo e talvez a gente tenha que, a partir da teoria dos precedentes, passar a pensar em mecanismos que dê ao habeas corpus também a possibilidade de tornar a sua decisão um precedente vinculante para todos os jurisdicionados, desde que preencha determinados critérios. O que não pode ter é esse déficit democrático. E na tua tese, você sugere quais seriam ou quais devem ser os critérios para ser considerado um precedente? Porque a situação é tão complexa nesse momento, né, João? Cada exemplo, a gente encontra um monte de problemas práticos. Então, quando a gente fala em precedentes, a gente está vivendo um mundo em que os tribunais superiores, o STJ e o Supremo, não têm nenhuma dificuldade em decidir monocraticamente qualquer tema. Quer dizer, a última grande decisão monocrática afastou o governador do Rio de Janeiro, independente da posição política e ideológica de qualquer um de nós. Do ponto de vista jurídico, afastar um governador por decisão monocrática é um absurdo. E isso tem sido feito sem nenhuma dificuldade. No Supremo, da mesma forma, são cenários de decisões monocráticas. Aí nós temos, você mencionou o HC das mulheres grávidas e lactantes, é um HC concedido coletivamente pelo ministro Lewandowski e que não encontra eco dentro do próprio judiciário. Quer dizer, nós temos hoje, veja o absurdo desse caso,
Obrigado pela tua presença, Luísa Terra e Nayá Botelho. Nesse caso das mulheres grávidas e lactantes que teriam direito à prisão domiciliar, nós temos a mulher continuando presa, novo habeas corpus para os tribunais de origem, perde, novo habeas corpus para o STJ, perde, novo habeas corpus para o Supremo, e o Supremo decide que o juiz de primeiro grau deve analisar caso a caso. Quer dizer, tem uma ordem coletiva num habeas corpus concedido, então você tem problemas. A gente está discutindo uma questão bastante teórica, que é a questão dos precedentes, é fundamental. Eu sou uma pessoa que acredito que nós deveríamos ter precedentes bem fundamentados, mas que critérios nós utilizaríamos, ou eu queria saber se você está trabalhando na construção desses critérios diante de um cenário prático tão problemático. O que eu tenho pensado, Marlos, e isso ainda está para amadurecer, até porque quando eu propus o projeto de tese, a discussão central que eu queria desenvolver era a irretroatividade ou não do precedente judicial, ou seja, especialmente quando um precedente derrota outro, né? O chamado overruling, quando vem uma decisão que contraria uma jurisprudência de anos. O próprio 126.292 seria um caso, né? Porque ele derrotou lá o precedente do 84.078 do ministro Eros Graus, na questão da execução provisória da pena. A minha proposta de tese inicialmente era esse tema. E aí, pesquisando, debatendo com o orientador, eu vi que há já uma vasta literatura sobre retroatividade da jurisprudência. E como tese, a gente sempre tem que avançar em alguma coisa, eu passei a estudar essa questão do habeas corpus. E eu penso que a gente vai ter que traçar alguns critérios que dê substância para essa decisão a ser proferida no STJ ou no STF, que pelo menos seja em plenário, que pelo menos admita amigos da corte, não pode ser decisão monocrática, enfim, a gente vai ter que estabelecer alguns critérios tal como a gente tem na repercussão geral ou no recurso repetitivo. Não pode ser um habeas corpus julgado ali a toque de caixa, sem ouvir a todos os interessados, ou dar possibilidade de oitiva de todos os interessados, e aquilo de repente virar um precedente da noite para o dia. Eu acho que a gente precisa trazer critérios. Eu ainda estou pensando nesses critérios, mas posso dizer de cara que não pode ser um HC monocrático. Posso dizer de cara que não pode ser um HC de uma turma, tem que ser do plenário. Então, assim, a gente vai ter que amadurecer isso ainda. Para quem está nos acompanhando, o Álvaro Borges trouxe a notícia de que o STJ está nesse caso que eu mencionei do governador Witzel, que foi afastado monocraticamente. O STJ está julgando agora, o resultado está 8-1 pelo afastamento do governador Witzel. Um ponto que chama também a atenção, João, é o seguinte: o precedente, se ele for mais gravoso para o réu, e essa discussão é uma discussão que chega num momento interessante, porque o Supremo, nas últimas 2 semanas, a segunda turma, teve várias vitórias a réus processados devido ao empate. Quer dizer, o ministro Celso de Mello está afastado, invariavelmente o ministro Lewandowski e o ministro Gilmar têm votado numa posição, a ministra Carmen e o ministro Edson Fachin noutra posição. E o precedente mais gravoso ao réu, será que, na tua opinião, teria validade? Ele poderia ser considerado um precedente? Essa discussão é tão interessante que o ministro Fachin, na data de ontem, pelo que li no jornal hoje, está propondo uma discussão sobre o que fazer no caso de empates. E parece, posso estar equivocado, que a sugestão do ministro Fachin é que aguarde-se o retorno do 5º membro da turma para que seja feito o julgamento, e fora os casos de habeas corpus com réu preso, se eu não me engano, e não poderia ser julgado pelo empate em matéria criminal, que é uma condição desde sempre absolutamente verdadeira. O empate favorece o réu sempre, e o ministro Fachin está levando, inclusive, isso à discussão. Então, se o precedente que acabe sendo mais gravoso, isto poderia ser considerado um precedente, na tua opinião? Sim, ele vai ter essa natureza de precedente, se cumprir os critérios, e a questão é discutir o efeito desse precedente, efeito retroativo ou não.
Então, tudo bem, é um precedente, vai valer para todos, mas vai valer daqui para frente ou pode retroagir? O que a jurisprudência do STJ diz sobre o tema já assim, de forma tradicional e consolidada? Que jurisprudência não é lei, pode retroagir em prejuízo do réu. Isso é um grande absurdo, um completo absurdo. Tem um trabalho da professora Maria Ângela Gomes, da USP, que trata disso já há muito tempo, a irretroatividade da jurisprudência penal, porque se a jurisprudência ela tem essa força de padronizar a norma e de valer para todos em grau abstrato, né, a partir daquele momento, ela não pode, evidentemente, retroagir. Se ela tem essa mesma natureza, guardadas as proporções do que tem a lei, tem que seguir o princípio da legalidade e os subprincípios da irretroatividade em prejuízo do acusado. Mas a jurisprudência do STJ, infelizmente, não se abriu para o tema. Por enquanto, continua repetindo de que, sendo jurisprudência, pode retroagir em desfavor do acusado. O que me parece um completo absurdo, um despropósito, né? Que você possa total. Retroagir em mala parte, quer dizer, com dificuldade para o réu. O Renato Andrade está aqui, grande advogado no Paraná, no Brasil, grande amigo, uma pessoa que nos orienta em toda a advocacia do Paraná, está aqui concordando que é uma mudança perigosíssima, esse exemplo que nós trouxemos do ministro Fachin querendo discutir o benefício ao réu no caso de empate. O Gustavo Martinelli, que inclusive entrevistou o ministro Fachin num programa da Universidade Federal essa semana. Parabéns, Gustavo, foi de grande repercussão, está no YouTube. Escreve para o pessoal aqui no chat, Gustavo, o nome do programa para o pessoal assistir, que ficou muito bacana. Ele também está concordando conosco, jurisprudência com generalidade e abstração nada mais é do que acaba sendo uma lei. Então a gente tem aqui uma série de dificuldades para a construção desse sistema de precedentes, que é a tese de doutoramento que o João está defendendo na UNB, João? Ou no IDP? IDP, isso. Isso mesmo. Então, Marlos, uma postura, infelizmente, lamentável, né? Essa do Fachin de querer mudar algo que é talvez milenar, o princípio do favor rei, o princípio do indúbio pro réu. De certo modo, infelizmente, não vou dizer uma manobra, mas um contexto complicado de querer alterar isso, assim como foi levar alguns habeas corpus para plenário, em situações que, enfim, né, se colocou em dúvida se era de levar ou não para plenário, e a gente fica até triste, né, com essa posição, mas, enfim, parece-me também, de fato, um absurdo, um despropósito, em querer implementar um precedente prejudicial ao acusado de forma retroativa. Não dá, a gente já tem uma vasta literatura sobre isso e a gente tem que começar a fazer com que essa literatura chegue e tenha voz nos tribunais superiores. Eu acho que a gente precisa insistir, talvez o constrangimento epistemológico, uma hora dê certo. A gente precisa insistir para que as coisas sejam colocadas nos seus devidos lugares. E tem outros problemas que advêm daí, Marlos. Isso que eu queria te perguntar, a questão eu estou vendo na tua fala, estou imaginando aqui uma série de problemas práticos de tudo isso. Então, eu acho que você poderia justamente falar. Obrigado, João. Por exemplo, se um tema é afetado para a orientação do plenário ou é afetado para a repercussão geral, o que você faz com os casos que estão em andamento? Se você tem a teoria do precedente, a grosso modo, aqui para o nosso papo descontraído, ela tem por objetivo trazer igualdade para todos os jurisdicionados, ou seja, para que aquele que está na mesma situação não tenha contra si uma decisão diferente do que o outro vai ter. Por isso que você para tudo, vamos decidir isso para todo mundo, para ter previsibilidade e segurança jurídica. É esse o escopo. E se você tem a afetação de um tema em repercussão geral, o que você faz com os processos penais em andamento? Você para? Você não para? Você deixa tocar? Um condena... vou pegar um exemplo concreto, prático. O artigo 273 do Código Penal, que trata lá do crime de falsificação, adulteração de produto medicinal ou destinado a fins terapêuticos, que tem aquela pena absurda de mínima de 10
anos, já parte, a mínima é superior à mínima do homicídio, ou seja, se o cara importar um medicamento do Paraguai e for preso, ele tem um problema pior do que um crime de homicídio. Esse tema está afetado ao Supremo Tribunal Federal, está lá em repercussão geral, está discutindo justamente a proporcionalidade desse preceito secundário, a proporcionalidade dessa pena. O que a gente faz com os processos que estão em andamento? A gente deixa rolar, deixa as pessoas serem condenadas a 10 anos, a 5, porque a jurisprudência, de forma malabarística, tem aplicado a pena do tráfico, deixa aplicar a pena do tráfico ou para tudo enquanto até o STF decidir? Me parece ser necessário que o STF determine que pare tudo isso. O Código de Processo Civil tem lá, num dos artigos que trata desse tema dos precedentes, de forma inédita, tem lá o artigo 1035, se não me engano, o parágrafo 5º, que estabelece a paralisação dos processos que forem afetados em repercussão geral e recurso repetitivo. E o que o STF tem dito sobre o tema? Não, compete ao relator ver caso a caso se a questão de parar, se para ou não para, enfim. E aí traz um grande problema, porque também quem que tem acesso ao STF para ficar peticionando ao STF pedindo a paralisação? Esse exemplo 273 é maravilhoso, porque a discussão lá é de repristinação da pena originária. E a pena originária, Marlos, é pena mínima de 1 a 3. Então cabe até suspensão condicional do processo. Lógico. E aí as pessoas... Então daqui 2 anos o STF chancela que, de fato, essa pena é um absurdo, vamos repristinar a pena de 1 para 3. E aí aquele monte de gente que foi condenada, né, porque manipulou um determinado produto e estão dizendo que era terapêutico, medicinal, ou que importou um produto, suplemento alimentar, caiu aí na aduana e foi condenado. Como que você faz com a pessoa que foi condenada há 5 anos, pelo menos, que é a aplicação do tráfico? Não pode nem ter o benefício do justiça processual. A gente precisa ter critérios e dizer, não, esse caso tem que parar. Aí alguns lá do processo civil, que a situação, o contexto é um pouquinho diferente do nosso, vão dizer o seguinte, olha, para você paralisar um processo, você tem que verificar se os fatos são os mesmos. Então, o que importa para a fixação do precedente é a verificação se os fatos são os mesmos, se você está em posição igualitária, fática, para a incidência daquela norma. No processo penal, talvez a gente consiga resolver isso de modo mais fácil. Por quê? Porque a denúncia, ela já, por si só, estabelece a imputação e a sentença ela tem que ficar congruente à denúncia. Então, por força do princípio da correlação, não pode haver uma modificação. Talvez ofereceu a denúncia por aquele tipo do 273, bom, vamos parar até que aguarde o STF decidir esse negócio, né? Ou, no mínimo, vamos dar um efeito mais benéfico, que é de aplicação da pena repristinada. Vamos dar aqui a suspensão condicional do processo. O que não dá é para sair condenando essa gente com pena de 5 anos, sendo que esse tema está sendo discutido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, esse é um dos exemplos, Marlos. Eu estudando isso, vasculhando, encontrei lá um tema que está também fixado, afetado para a repercussão geral, que é o tema 924, que discute jogos de azar. Criminalização dos jogos de azar, em contravenção penal ou em lavagem de dinheiro, o debate mais ou menos é esse. E aí, claro, tem vários pedidos, questão de ordem, solicitando a suspensão do processo para delimitação, porque qual que vai ser a contravenção penal mesmo ou vai ser outro crime? Tem uma discussão sobre isso. E o relator, se não me engano é o Fux, ele não tem concedido as suspensões. Pô, daí tem pessoas sendo condenadas por lavagem ou por eventuais outros tipos e o debate está lá. Então, assim, é uma série de problemas que a gente precisa, de fato, refletir sobre eles para fins de trazer, no final das contas, segurança jurídica e previsibilidade para todos, inclusive para o advogado poder orientar o seu cliente de forma mais adequada. Eu quero voltar nesse tema dos jogos de azar para a gente falar um pouquinho do combo do processo penal, mas eu não posso deixar de receber e dar um abraço fraterno no André Ribeiro e na Luísa de Porto Alegre, grandes amigos. O André está lembrando que a demora é tão complicada e complexa que a própria nomeação do ministro Fachin demorou 7 meses para ser feita, e quantas outras demoras nós tivemos se formos esperar
o quinto votante, por assim dizer, na turma, o Gustavo Alberini, amigo, grande advogado meu e do João. Deve estar aí com você, João, o Gustavo, inclusive, não estou vendo ele aí na tela, mas... Tá do lado, no escritório dele, do lado aqui, provavelmente. O Gustavo Terminando tá a dizendo... live, vamos tomar um café. Boa, estarei presente. O Gustavo Alberini diz que o empate é a expressão matemática da dúvida e que, portanto, indúbio pro réu e vale o indúbio pro réu, e que é uma pena o posicionamento do ministro. Veja que nessa questão dos jogos de azar, só para pegar o gancho, nós temos aquele famoso combo do Ministério Público, né? Evidentemente é uma contravenção penal, não vai trazer maiores consequências para ninguém. O que o Ministério Público faz na questão dos jogos de azar? Ele oferece uma denúncia incluindo lavagem de dinheiro e incluindo organização criminosa. E aí você fica com um crime que é uma mera contravenção penal, com uma denúncia de lavagem e de organização criminosa junto. Normalmente a lavagem acaba não tendo uma comprovação, a organização criminosa muito menos, dentro desses combos, e aí me lembra muito a história do McDonald's, onde você quer comprar simplesmente um determinado sanduíche, um Big Mac sozinho, e a moça não deixa você comprar o Big Mac sozinho, sem Coca-Cola, sem batata frita, de jeito nenhum, você tem que comprar o combo. Então, nós temos hoje, infelizmente, no processo penal, denúncias com esses combos. Para quem trabalha no direito penal econômico, você pode imaginar um crime e saber que, invariavelmente, esse crime será denunciado junto com a organização criminosa e lavagem de dinheiro. Pense em corrupção ativa, pense em corrupção passiva, pense em peculato, pense em fraude à licitação, enfim, o tipo penal que você quiser escolher dentro do direito penal econômico, e você pode avisar o teu cliente que, muito provavelmente, ele receberá junto uma denúncia por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Nós temos absurdos, e eu não canso de dizer, tem um cliente que foi acusado como membro de uma organização criminosa, sendo ele a única pessoa denunciada. Então, são absurdos do dia a dia que nós temos que enfrentar. João, nós estamos caminhando por os últimos 10 minutos da live. Eu gostaria que você fizesse um apanhado geral, especialmente da tua tese, e talvez contando um pouco da tua experiência. Você que é mestre, você é graduado e é mestre pela Universidade Federal do Paraná e agora em doutoramento, muitos dos que estão nos assistindo têm essa vontade de entrar na academia, de fazerem o seu mestrado, o seu doutorado. Como é que foi esse processo? Como que você deu essa tua caminhada e como que está a tua tese? Saindo um pouquinho só da questão dos precedentes, mas contando que essa caminhada é uma caminhada que ela sempre dá um aconchego para quem ouve, para quem está disposto a praticar essa caminhada, ver a dificuldade que os outros estão passando. E Mariana Michelotto, por exemplo, que está nos assistindo hoje, está fazendo um mestrado na FGV em São Paulo, hoje de manhã com um orientador, com o Adriano, discutindo quando qualifica, como qualifica, quantas páginas, como é que faz a pesquisa, referências bibliográficas, e aí a gente conversar com quem já passou por isso é uma conversa que afaga o coração e que nos faz crer que isso pode dar certo, porque é um massacre. De fato. Eu quero, Marlos, agradecer a todos que estão nos assistindo, né? O grande advogado Renato Andrade, né? O Renatinho, que nos representa muito bem na advocacia paranaense, ou Gustavo Alberini, nosso amigo, enfim, todos os demais que estão acompanhando aí o nosso bate-papo. Então, Marlos, Chico que está... Chico deve estar aqui do lado na sala. Inclusive, Chico, escreva aqui para nós se está aberta a votação na Universidade Federal do Paraná, que eu ainda quero fazer uma propaganda, eu que posso. Para quem ainda não votou, vote Marcelo Fonseca e Graciela, chapa 2, na Universidade Federal do Paraná. Está aberta a votação ainda, Chico? Me conta aqui no chat que eu já faço outra propaganda. E aí o João vai contar a caminhada dele. Então, a Nicole, também acabei de ver aqui, um grande abraço, Nicole, nossa colega do IDP, a Clarissa, enfim, todos os amigos que estão acompanhando esse bate-papo. Eu, Marlos, assim, desde o quinto, sexto período da faculdade, eu já, talvez por conta de fazer estágio aqui com o Francisco, né, trabalho com o Chico desde 2006, entrei em agosto de 2006,
Então, o Dr. Francisco Pai vinha ainda para o escritório, também era professor da Unicuritiba, o Chico tinha me dado aula, e eu comecei já com os trabalhos de iniciação científica. E sempre gostei um pouco de estudar e de apresentar. Aquilo que eu estudava era um dos primeiros a se colocar à disposição para falar na sala de aula, etc. E aí veio essa ideia de, vou ter que fazer o mestrado lá na frente. E eu ganhei uma bolsa de pós-graduação apresentando uma iniciação científica e fui fazer a pós na BD Conch, que depois também me tornei coordenador. E quando eu fiz a pós, eu já fiz a pós me preparando para o mestrado, para tentar o processo seletivo no mestrado. Não é fácil, né? Pensar no projeto e tal. Um grande advogado, professor, meu amigo, me ajudou bastante, que é o Silvio Lourenço, que hoje trabalha com o Silvério, baita advogado, baita pesquisador, me ajudou na elaboração do projeto, me deu várias dicas e consegui passar de primeira no mestrado na Federal, com muita sorte. Não tinha estudado na Federal, fiz a Unibrasil, a graduação, e assim, tive sorte mesmo, a banca se encaixou, gostou do tema, e aí foi um período assim o Chico até sempre comenta, o mestrado é um período que você eleva, digamos, a tua cultura jurídica, porque a demanda de leitura é gigantesca. Mas como você se obriga a ler para ir para a sala de aula, para não fazer vergonha, porque todas as aulas basicamente são em formato de seminário, e você tem que debater, então você se obriga a passar noites em claro, estudando, lendo, para não fazer feio lá na sala de aula. Isso me deu uma bagagem muito grande. E foi assim, um período bastante interessante da minha vida, foi muito legal. E no finalzinho do mestrado eu tive meu primeiro filho, o Rafael, e então eu peguei e segurei um pouquinho o pé do doutorado. E também por conta da ressaca, né? Você fez mestrado, doutorado, você sabe, depois que você termina uma pós-graduação estrito sensu, você fica com uma ressaca, assim, porque é muito exigente, assim, tanto física quanto intelectualmente. E aí eu demandei um tempão, fiquei na dúvida se faria um mestrado profissional, porque eu gostava dos debates que é feito, por exemplo, na FGV, São Paulo, que é uma abordagem mais prática, a partir de casos. E relutei um pouquinho em entrar no doutorado ou em tentar o doutorado, até que veio essa proposta do IDP, para doutorado também, uma perspectiva de estudo de casos, um formato um pouquinho diferente, e aí eu me propus a estudar esse tema que já vinha me instigando, e também para querer ir para Brasília, né? Assim, abrir horizontes, fugir um pouquinho daquilo que a gente está acostumado a ver aqui em Curitiba, e eu assim, fico muito feliz com as amizades que eu fiz lá, o Cleopas, que é teu amigo, a Ana Maria Prates, que é procuradora do DF e advogada criminal, excelente advogada, vou te indicar, inclusive, para uma live qualquer hora dessa. O Hugo Passos, que é de São Luís, assim, são pessoas do Brasil todo. Brasília tem esse contexto de reunir pessoas de vários lugares do país na mesma sala, no mesmo almoço, no mesmo jantar. Então, de fato, assim, a convivência com esses meus amigos, somado, evidentemente, às aulas, tem sido assim, maravilhoso. E o doutorado no IDP é sobre com estudo de casos, João? A metodologia que eles dão preferência é a partir do estudo de casos, mas não necessariamente, tá? Mas assim, eu tive algumas disciplinas que foram centradas em estudo de casos, brasileiro ou estrangeiro, mas é uma metodologia que tem um pouquinho a ver com essa metodologia do FGV. Então, assim... Isso é muito legal, porque aproveitar até a presença da Bibiana, que é nossa membro da diretoria do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, e também do Rafael Guedes de Castro. O Rafael vai coordenar agora, a partir de outubro, uma reunião mensal do Instituto, dos associados do Instituto que quiserem participar, justamente para estudo de casos. Então, quem tiver interesse e for sócio do Instituto, quem não for, basta se associar. Quem for sócio, logo sairá a primeira convocação
meados de outubro será a primeira reunião e nós vamos estudar, uma vez por mês, fazer um estudo de caso, que é um instrumento muito utilizado, especialmente nos Estados Unidos, para estudo, né? E acredito que talvez seja daí que você tenha tirado o teu tema de precedentes, quer dizer, o fato de você estudar casos te obriga a, sem dúvida, enxergar essa questão de precedentes, né, João? Isso, eu já vinha estudando esse tema, era algo que me instigava, especialmente por conta dos recursos aqui, especial, extraordinário, que a gente trabalha muito no escritório, e ter aquela decisão padrão de negativa, de admissibilidade, por conta de uma orientação que, quando você vai olhar, não tem orientação nenhuma, é um julgado isolado que o presidente do tribunal coloca lá para inadmitir o teu recurso. E aí aquilo começou... E veio assim a coincidir, a calhar com o interesse quando fui ler a proposta, né, de metodologia, da abordagem do doutorado, e também é um doutorado mais curto, são 3 anos, né, não são 4 anos, indo para Brasília, assim, eu gostei da ideia, eu sugiro para quem quiser ir lá e olhar no site, eu acho que vale a pena, é bem interessante. Tomara que eles me paguem, eu me dê um desconto por conta do Merchan, mas enfim, é muito legal. E nessa linha ainda a Nicole está participando conosco, a Nicole que é da diretoria também do Instituto, e veio uma lembrança, a Nicole está coordenando junto com a Camila Forigo um curso que também vai começar provavelmente em outubro, nós vamos fazer a divulgação de tudo isso nas redes sociais do IBDPE, mas é um curso, e aí não é um grupo de estudos, mas é um curso estudando o caso da Ação Penal 470, que é comumente conhecida como mensalão e que é um fator importante dos nossos estudos. Então, a Nicole e a Camila vão e estão coordenando já a formatação desse curso. Legal, João, eu fico muito feliz com a tua participação, ainda cabe 2 minutos para você se despedir do pessoal, dar o teu último recado sobre precedentes e depois a gente encerra. Muito, muito legal. Valeu, Marlos, muito obrigado pelo convite. Eu quero mandar um abraço para o nosso amigo Guedes, também achei sensacional a proposta do curso que ele levou para a gente lá do IBDPE, enfim, a todos que se esmeram aí para a gente manter as atividades do IBDPE e estudar casos, que é sempre importante, especialmente para aqueles que advogam, estar de olho com o que os tribunais estão fazendo. Eu acho que já passou o tempo, Marcos, penso eu, de a gente ficar, embora seja ainda importante, mas de ficar na abstração teórica e se descuidar daquilo que os tribunais decidem. Acho que é importante, especialmente para aqueles que são da docência, mas também advogam, tentar olhar um pouco para a prática e projetar luzes, eu sei que é ambicioso, é pretensioso, mas tentar projetar luzes para que essa prática seja uma prática que respeite o Estado Democrático de Direito e coloque as balizas nos seus lugares e que a gente possa trazer aí uma certa problematização e, ao mesmo tempo, uma orientação que possa permitir que a jurisprudência avance. Não dá para a gente ficar muito descolado, discutindo teoricamente e os tribunais não nos ouvirem. Então, acho que é importante que a gente faça isso, que a gente estude os casos, até para que, de fato, perceba quais foram as razões de decisão daquele tribunal. Não vale só ficar apontando a crítica, vamos tentar fazer um exercício de autoridade também com o julgador, se colocar no lado dele e ver aonde também pode ele ter avançado ou não, enfim, acho que é importante essa perspectiva. É chegada a hora disso já. Eu concordo totalmente com você, a doutrina tem que puxar, é a doutrina que orienta a jurisprudência e não o inverso. As coisas hoje no Brasil estão muito problemáticas, mas eu acho que com esse exercício de estudo no doutorado, no mestrado, a produção acadêmica, a gente tem condições de puxar tudo isso. Eu não posso deixar de mencionar nesse espacinho final que quem ainda não leu deve ler, o João mencionou isso, mas não falou do livro, o melhor livro sobre recurso especial e recurso extraordinário no processo penal no Brasil hoje é o livro do Chico, que está aqui nos acompanhando, não é porque ele está nos acompanhando, mas é um livro espetacular, tem que ser lido por todos, e até fica uma indicação minha,
nos meus recursos especiais e extraordinários, tenho trabalhado em parceria com o escritório do João e do Chico, porque são especialistas nessa matéria, é uma matéria muito delicada, muito complexa, e esse livro dá uma super orientação, vale a pena a leitura. Agradecer demais a tua presença, João, jovem advogado, brilhante, o tema é sensacional, eu gostaria que você voltasse conosco para falar dos precedentes depois da defesa da tese, reforçar que semana que vem estará conosco a Ana Cássia Barbosa, advogada em Vitória, no Espírito Santo, tratando da responsabilidade penal dos agentes públicos, dando um abraço querido na Maria Ângela Borsoi, minha amiga de São Paulo, e que sempre está dando as suas bênçãos aqui sobre nós, contar para vocês que a live fica gravada no IGTV e depois no YouTube Arnes de Oliveira e Andreasa, inclusive com os comentários, porque os comentários, tem muita gente aqui elogiando, João, e nós não conseguimos durante a live ler todos os comentários, mas tem debates, tem elogios, tem críticas, e a gente arranjou um jeitinho de gravar com os comentários e lançar no YouTube, e com isso fica o meu fraterno abraço a todos vocês e nos vemos quarta-feira que vem, 5 horas. Valeu, João. Grande abraço, Marlos. Grande abraço a todos. Grande abraço. Valeu. Saúde, pessoal. Tchau, tchau. Saúde. Viva!